Vamos conversar sobre uma das ideias mais malucas e, ao mesmo tempo, mais profundas da física moderna. Uma ideia que mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Pois é, estou falando da hipótese do multiverso. E o curioso é que, para começar a entender essa história de outros universos, a gente não precisa olhar para o muito longe, não. O ponto de partida está aqui mesmo. Tudo começa com um baita quebra-cabeça sobre o nosso próprio universo. Então, vamos mergulhar nesse mistério, nessa tal de sintonia fina da nossa própria casa cósmica. Pensa só nas regras do jogo do nosso universo. A força da gravidade, por exemplo. Se ela fosse só um tiquinho mais fraca, as estrelas nem iam se formar. Se fosse um pouquinho mais forte, elas queimariam rápido demais, sem dar tempo para nada acontecer. É como se tudo tivesse perfeitamente equilibrado na ponta de uma agulha, só para permitir que a vida, como a gente conhece, pudesse existir. E essa constatação tem até nome. É o princípio antrópico. Basicamente, ele diz uma coisa que parece meio óbvia, né? O universo é assim porque, se fosse diferente, a gente simplesmente não estaria aqui para fazer a pergunta. Mas ok, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Será que foi só uma sorte danada? Uma coincidência cósmica? Ou tem algo mais aí? É aqui que a coisa fica de explodir a cabeça. As nossas teorias mais avançadas, tipo a teoria das supercordas, não apontam para um universo só. Elas sugerem um número de possibilidades que a gente mal consegue imaginar. 10 elevado à potência de 500. É o número 1 seguido de 500 zeros. E o mais doido, cada uma dessas possibilidades seria um universo com regras físicas completamente diferentes. Bom, com tantas, mas tantas possibilidades assim na mesa, talvez a nossa existência não seja um golpe de sorte, né? Talvez seja só estatística. E essa ideia que nos leva direto para uma das soluções mais fascinantes e polêmicas que existem, a hipótese do multiverso. A ideia principal aqui é de arrepiar. O nosso universo não seria único, ele seria só mais um. Sabe, um grão de areia numa praia cósmica, talvez infinita, formando um grande multiverso. E nós só estaríamos aqui vivendo no universo que por acaso tem as leis certas para a vida aparecer. Ah, e um detalhe importante aqui, pessoal. É bom a gente separar as coisas. O multiuniverso de que estamos falando vem da física teórica, é coisa séria. É diferente daquele megaverso que às vezes aparece na ficção científica, que seria algo ainda maior. O nosso papo hoje é sobre a hipótese científica, tá bom? Certo, mas como seriam esses outros universos, então? Bom, para ajudar a gente a organizar as ideias, o físico Max Tegmark bolou uma classificação bem útil. Ele divide as possibilidades em 4 tipos, 4 níveis diferentes de realidades paralelas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A gente vai do mais, digamos, pé no chão, até o mais abstrato e maluco de todos. O primeiro, o nível 1, é o multiverso cosmológico. Ele vem direto da teoria da inflação cósmica. A ideia é que o nosso Big Bang não foi um evento único. Pelo contrário, novos universos estariam nascendo o tempo todo, como bolhas de sabão num oceano cósmico gigante que não para de crescer. E esses outros universos estariam tão longe que a gente nunca conseguiria chegar lá. Agora segura, porque o nível 2 é o multiverso quântico, e ele vem lá das bizarrices da mecânica quântica. Uma interpretação, chamada interpretação de muitos mundos, propõe que toda vez que um evento pode ter mais de um resultado, o universo se divide. Numa realidade, o resultado A acontece, na outra, o resultado B acontece. Isso significaria que existe um universo paralelo para cada escolha que já foi feita e para cada uma que não foi feita também. É doido de pensar. O terceiro nível leva a gente de volta para a teoria das cordas, e para aquele número gigante, lembra? 10 elevado a 500? A ideia aqui é que cada solução matemática possível dentro dessa teoria seria um universo real, com suas próprias leis físicas. Estamos falando de universos onde a gravidade pode ser diferente, onde podem existir partículas e forças que a gente nem sonha. E aí a gente chega na ideia mais radical, a mais abstrata de todas, o nível 4, o multiverso matemático. A proposta aqui é que a realidade é matemática. Qualquer conjunto de regras matemáticas que faça sentido, que seja consistente, não estaria apenas descrevendo um universo, ela seria um universo. A matemática em si se tornaria a própria realidade. Bom, é claro que ideias assim tão grandiosas não são aceitas por todo mundo, né? Pelo contrário, elas estão bem no centro de um dos debates mais quentes da ciência hoje em dia. E a grande pergunta que divide a galera é a seguinte: essa hipótese do multiverso, isso ainda é ciência? Ou será que por ser uma coisa que a gente, em princípio, não pode testar,
ela acaba virando mais filosofia do que ciência. E olha, não é uma briga pequena não. A gente vê que tem gente de peso dos dois lados. Físicos super renomados como Brian Greene e Stephen Hawking defenderam a ideia. Mas outros nomes igualmente gigantes, como Carlo Rovelli e George Ellis, a criticam pesado. Isso só mostra o quão sério e profundo é esse debate. O pessoal que é contra argumenta o seguinte: o pilar da ciência é poder testar uma ideia, certo? Ver se ela está certa ou errada com experimentos. Como, por definição, não podemos acessar outros universos, a hipótese do multiverso não passa nesse teste básico. Para eles, não adianta a matemática ser linda, ser elegante. Se não dá para testar, não é ciência. Ponto final. Já quem defende o multiverso tem um contra-argumento forte. Eles dizem que a ideia não foi tirada do nada. Ela é uma consequência lógica de teorias que já usamos e que funcionam muito bem para explicar o nosso universo. Para eles, ignorar o multiverso seria como tapar os ouvidos para o que as próprias equações estão gritando. E tem mais. É uma das poucas explicações que temos para o ajuste fino que não precisa apelar para algo sobrenatural. Então tá, com tudo isso na mesa, como é que a gente fica? Bom, a gente fica exatamente no lugar mais legal da ciência, bem na fronteira do que sabemos, olhando de cara para o desconhecido. O mais importante para guardar de tudo isso é o seguinte: o multiverso não é um fato comprovado. Não é. Ele é uma possibilidade, uma implicação que surge quando os cientistas levam suas melhores teorias até o limite, tentando responder às perguntas mais fundamentais sobre a realidade. Estando certa ou errada, só o fato de estarmos discutindo o multiverso já vale muito a pena. Sabe por quê? Porque essa discussão nos obriga a questionar tudo, nossas certezas, os limites da própria ciência e a pensar sobre a verdadeira natureza da realidade e, claro, qual é o nosso lugar nessa história toda. No fim das contas, a hipótese do multiverso nos deixa com uma das perguntas mais profundas que se pode fazer. Uma pergunta que nos empurra a continuar pesquisando, imaginando e explorando o cosmos. Somos algo único, especial, ou somos apenas uma nota musical numa sinfonia cósmica que nunca acaba?